Vamos iniciar a análise desse jogo, né, em que o Sport foi até a Arena MRV enfrentar o Atlético Mineiro. E desde dos primeiros instantes da partida, os primeiros 3, 4 minutos, inclusive, talvez tenham sido no jogo inteiro o recorte de maior pressão e de maior criação do Atlético Mineiro. Foi uma introdução ao que seria a partida e que, cá entre nós, aconteceu muito dentro do que já era esperado que acontecesse, tamanha a diferença de investimento, tamanha a diferença de valores envolvidos na construção dessas equipes e que, naturalmente, se reflete numa diferença técnica considerável. Uma diferença técnica que, como todos os especialistas que têm acompanhado a Série A, que têm acompanhado o Atlético mais de perto, passaram a definir que o Atlético, nesse momento da temporada, desde a chegada de Milito, a consolidação do trabalho, apresenta o melhor futebol do país. Envolvente, intenso, ativo, e que o esporte teve mínimas possibilidades de competir. De competir de igual para igual não teria alguma. Mas o esporte teve pequenas portas abertas para tentar um duelo minimamente competitivo, digamos assim, em Belo Horizonte. O placar de 2-0 ele reflete parte do que foi o jogo. Talvez a gente poderia pensar num placar mais elástico para o Atlético Mineiro. Né? O terceiro gol poderia ter saído. O Atlético acertou duas vezes a trave, depois da partida já está 2-0. E o Sport teve seus contra-ataques, né, com desenhos interessantes para que aquelas jogadas resultassem em uma chance clara de gol, mas foi uma noite em que os atacantes não jogaram bem. E aí eu começo a introdução da minha análise do jogo dizendo o seguinte: vi poucas pessoas falando em choque de realidade e acho que esse termo ele é completamente equivocado, porque a realidade que o esporte encontrará, está encontrando e é montado para enfrentar em 2024 não é a realidade que ele enfrentou nessa noite na Arena MRV. Tá? Nem o Santos, que é o principal time da Série B, tem um futebol desse nível, bem longe disso até, eu diria. Então, não foi um choque de realidade. Foi uma espécie de uma visita acidental para essa outra realidade. Para um futebol de maior intensidade, de maior velocidade, de maior força física e de maior qualidade técnica. Tá? Poderia ser diferente? Poderia. A gente falou aqui no pré-jogo algumas vezes. Para ser diferente, o Sport teria que fazer uma partida erro zero. Partida de mínimos erros. Porque se o Sport, que joga dentro do seu perfil e que atuou dentro do seu perfil, fizesse uma partida sem erro, uma partida de almanac, uma partida irretocável, com todo mundo jogando bem, esse jogo poderia ter ido por outro caminho. O gol que abre o placar para o Atlético é uma falha. É uma bola dada para o Filipinho dentro da pequena área do esporte. Um corte mal feito. Tá? O segundo gol também tem um erro de marcação do esporte considerável. Mas a gente não só considera os erros, o que acontece lá atrás, não. Escolhas erradas de Romarinho, partida ruim de Gustavo Coutinho.
O Sport teve erros ofensivos que também entram para essa. Então, não foi aquela possibilidade, aquela que a gente falava ali, 70-30, 80-20, aqueles 20, 30% do Sport fazer uma partida impecável, uma partida tecnicamente, individualmente muito boa, não aconteceu. O Sport não fez uma partida individualmente, tecnicamente boa. E o que é que eu acho que poderia ter sido diferente dentro dessa realidade de você não estar, né, com seus jogadores numa noite das mais inspiradas ou mesmo lidando com a marcação mais qualificada? Considerando que o Sport não mudaria sua linha, sua espinha dorsal de atuação, sua linha de atuação, duas coisas eu acho que poderiam ter sido feitas, sabe, para amenizar um pouco a pressão e o controle do Atlético. A primeira era, nas bolas recuperadas, o time tem uma certa concessão em relação a sair tocando rápido. Porque uma coisa é você bater o tiro de meta, é você bater uma falta atrás, quando você está organizado para sair rápido. Outra coisa é você conseguir fazer um desarme dentro da sua área ou na porta de entrada da sua área e ainda assim tentar sair construindo a jogada de forma muito rápida atrás contra um time que é melhor fisicamente, que é melhor tecnicamente, tá? E que entende a forma que o esporte joga. Para mim, essas saídas do esporte de bola recuperada que o esporte entregava muito rápido multiplicava a sensação de pressão, inclusive o primeiro gol sai de uma bola dessa. O esporte recupera a bola, perde a bola fica o tempo todo orbitando ali a área E do desgasta esporte. mais, Fred. Desgasta mais o time, porque pega todo mundo saindo e você tem que voltar de novo. Pega no contrapé, desarruma a defesa. Então eu acho que faltou uma concessão aí, sabe, Cauê? Sair jogando tiro de meta sem problema, sair jogando no impedimento sem problema. Recuperou a bola, tenta fazer uma transição, sabe? Mais uma linha direta, mais procurando os pontas, tá procurando o Coutinho na frente. Eu acho que o esporte foi muito fiel ao seu estilo. E uma coisa é você recuperar a bola contra o Vila Nova, né? Outra coisa é recuperar a bola contra o Atlético Mineiro, que marca como o esporte marca. Então tá todo mundo ali, tá todo mundo mordendo. E aí, para mim, faltou uma concessão do esporte. E a outra coisa que faltou, Cauê, um pouquinho de antijogo, né? Eu sei que não é a linha, o esporte é um time muito limpo, joga de forma muito limpa, tá? Mas você pode cair um pouquinho ali no começo do jogo, pedir um atendimento, deixar o tempo passar, né? O goleiro faz a defesa, fica no chão. Kaique fez várias defesas e não fica no chão um segundo. O goleiro do Atlético fez meia defesa, ficou no chão. Em um momento para o time dar uma respirada no segundo tempo. Então, eu acho que faltou um pouquinho ali de uma segurada dentro do jogo, mas não é a linha do Faltou time. pisar na bola. Faltou pisar na bola, Fred. Faltou Isso, pisar na bola. Por isso que eu acho que hoje faltou muito de Lucas Lima, porque eu esperava que ele fosse essa figura. De pisar na bola, de segurar a bola, de respirar, de deixar o time sair de trás, de evitar muitas vezes que o Atlético Mineiro sufocasse, porque ele estaria com a bola, seguraria, sofreria aquelas faltas que não, muitas vezes não são faltas, porque o cara mesmo esbarra, fica esbarrando, se jogando em cima do adversário para ganhar uma falta. Eu esperava esse jogo dele que ele sabe fazer, de cozinhar o jogo. E faltou muito dele. Isso. E aí, Cauê, para fechar essa minha introdução, que vem com a minha análise, na ausência, né, na falta de uma maior inspiração técnica, de uma maior precisão de jogadores como Gustavo Coutinho, como Romarinho, como Lucas Lima, faltou para mim essa concessão, essa um pouquinho mais de antijogo mesmo, sabe? De mexer, de segurar o tempo, irritar um pouquinho. Tá? O próprio Roger Dantas fala aqui no chat, o goleiro do Atlético caiu no primeiro sinal de volume do esporte. O primeiro, ele já segurou depois de uma defesa muito simples.
E o Sport ali naquele começo não travou o jogo, se deixou sufocar. Eu acho que o Sport se deixou sufocar muito ali, poderia ter partido para algumas questões ali de antijogo, mas enfim, não é assim que o Sport joga, não é assim que o Sport fez seus primeiros meses da temporada e não é assim que vai ser. Tá? Mas poderia ser importante no jogo contra o Ceará, no jogo mata-mata, contra a semifinal contra o Fortaleza. Não é assim. E eu nem acho que, né, que o Sport nem acho que o Sport é um time que não faz isso, Fred. No jogo contra o Ceará, aliás, no jogo contra o Vila Nova, que não é nem um jogo mata-mata, um jogo campeonato, o Sport o escanteio, a bola voltou para o campo de defesa do Sport. Então, de certa forma, ali, o time soube gastar tempo, soube trabalhar bem. Então, não é que o time não faça isso. O time não fez contra o Atlético. Mas aí, Cássio, o que eu estou falando não é nem dessa forma, porque contra o Atlético não consegue fazer isso. É realmente antijogo. Eu estou sendo mais direto. É cair. Cair que França, cada defesa pedir um atendimento. É antijogo. Eu estou falando de antijogo. Veja, o médico do Sport não entrou em campo. Pô. Não entrou em campo. Você não viu o médico do Sport em campo. E às vezes tem que ter. Tá? Eu acho que o Sport foi muito bonzinho. Foi muito bonzinho. Né? Não é um time que bate. E não é um time que apela. E acho que isso é positivo. E vai tirar outros frutos na temporada. Mas é muito dentro daquilo, Fred, que a gente já falou aqui, das escolhas. Esse modelo do Sport 2024 vai ser aquele time que você vai ver muito na frente, mas você corre o risco de um jogo ou outro tomar um 3-0. Isso dentro da Série B eu estou falando. E bola para frente, porque é num dia que tudo vai dar errado e as fragilidades que o time tem, por conta até do modelo de jogo adotado, vai dar nisso. Então acho que vai muito desse combo de escolha que foi feita. E lógico, talvez algumas coisas, que você falou aí a palavra concessão, talvez algumas coisas Souza pudesse realmente entrar dentro dessas concessões, que de vez em quando ele faz umas concessões dessa, bota um volante a mais, a história do terceiro zagueiro não voltou ao modelo dele de jogo, mas algumas concessões você vê de vez em quando ele colocando. Mas realmente vão ser necessárias certas concessões durante uma Série B de diversos contextos que o Sport vai passar. Então, para mim é isso, tá, Cauê? Passando até para você e Cássio possam fazer uma análise mais estruturada. Para mim foi isso, assim. Importante teste, importante degrau para você transitar na temporada, para você maturar mais o time, para você entender mais o time, para dar confiança. Eu acho que o Sport teve uma atuação digna, encontrou muita dificuldade, sofreu bastante. Tá? Infelizmente, errou mais do que poderia errar. Infelizmente, os homens de frente tiveram uma noite de baixa precisão, de baixa inspiração. Algo diferente aí poderia ter mudado o curso aí da partida, do placar. E tiveram alguns pontos positivos que mais na frente a gente vai destacar, vai debater, mas um deles é o goleiro, né? O goleiro mais uma vez se mostrando muito tranquilo, um bom goleiro, firme. E para mim é isso, tá? Não deixa nenhum arranhão, não deixa nenhum questionamento. Eu acho que a gente falou antes da partida e repete agora. É um jogo à parte da temporada. É um jogo à parte. É um duelo muito desproporcional, tecnicamente, e que você tem que saber onde encaixá-lo na temporada. Ele fica à parte da linha de trabalho, da linha de evolução da equipe, e que serve para tirar lições, e que serve para amadurecer, e que serve para dar confiança, tá? Eu acho que serve para dar confiança. O Sport deve ter mais 2 jogos, 1 ou 2 jogos, no nível de Série A, né? Vamos considerar que o Santos nesse nível, então você coloca aí mais 3 ou 4 jogos de um padrão forte no ano, mas talvez nenhum como o desse jogo do Atlético, né? A não ser a própria partida de volta. Mas Cauê, Cássio, pode iniciar aí. Cauê já participou mais, então já pode estruturar a análise dele aí,
para que a gente siga, né, com essa primeira análise de cada um, para depois a gente ir nos temas que forem surgindo. Beleza. Voltando ao início de tudo, era um enredo que totalmente esperado. Se a gente pensasse diferente, eu acho que se a gente estivesse falando de algo diferente aqui, a gente estaria falando talvez de 2%, de 10% de algo que poderia ter ocorrido. E eu vou até colocar um ponto no Twitter, depois que eu escrevi, um cara que segue lá, disse Rosivaldo Dantas, que eu acho que isso para mim é muito emblemático. Ele colocou lá que ele não sentiu a mesma vergonha na partida de hoje, como ele sentiu vergonha de várias vezes que o Sport, jogando uma Série A, fica o jogo todinho se defendendo sem sair de trás. E eu acho que esse é um sentimento que talvez a maioria do torcedor rubro-negro está hoje. A derrota dói, mas esse é um jogo muito mais de, pelo menos na minha visão, de uma contemplação, de ver potencialidades do time, de enxergar onde o Sport pode tentar melhorar no ano, evoluir diante de um adversário muito superior. Hoje o Sport apertou no interruptor e apareceu numa Série A, e não só numa Série A, apareceu como se fosse num jogo de disputa de título do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Só que o Sport era outro. O Sport é um time de Série B, tentando ser um protagonista na Série B, sendo possivelmente um protagonista na Série B. Então foi você cair de paraquedas em um outro mundo, em uma outra realidade que não é a do Sport. E isso tem que ser colocada, tem que ser peneirada, para a gente também não colocar os erros que aconteceram na caixa de ressonância muito grande e se transformar em cheques a um elenco que, nesse momento, ainda é desnecessário. Então, o Sport tentou fazer o seu modelo. Gostei do que eu vi em termos de seguir a prática do modelo. Lógico, essas concessões talvez em alguns momentos sejam necessárias, de saber esfriar mais o jogo, faz parte do jogo, não é da porrada. É bom deixar claro, não é da porrada. Não é chegar e entrar forte no jogador adversário, não. É saber esfriar. É questão técnica até isso, tática técnica de um jogo de futebol. Isso está dentro do permitido. E faltou um pouco disso, dessa malandragem no bom sentido. Mas é o modelo que o Sport joga e precisava de um jogo quase zero, e aí a gente viu erros defensivos, individuais. Acho que o do primeiro gol, para mim, pior do que a questão de Filipinho ali. Para mim, o que desestrutura tudo é Romarinho. Total. É absurdo o que o Romarinho faz ali. Ali é de uma displicência. É o passe dele cortando para meia-lua? Pelo amor de Deus. Ali é de uma tomada de decisão. Ele estava muito apertado, mas para lateral, exatamente. Lógico. É isso que eu falei, isso é da concessão que eu falei, da concessão da bola recuperada. Recupera a bola e estava com ousadia excessiva na saída de passes rápidos ali, dentro da sua intermediária. Isso, ele foi forçado, logicamente, pelo estilo de marcação do Atlético Mineiro, que era aquilo. O Atlético Mineiro joga daquele jeito. Não foi que o Atlético Mineiro passou a jogar isso contra o Sport, não. Já joga assim, esse é o modelo de Milito. Esse é o modelo de Milito que já vem da época do Argentino Júnior. Esse é o modelo de Milito que faz com que você olhe os treinadores argentinos e olhe para os brasileiros e se dá pena até de vários treinadores brasileiros, porque o nível é outro. Pô. O nível do treinador argentino para o brasileiro, da maioria, é outro. E aí, naquele primeiro lance, ali o Romarinho acuado, toma a pior decisão possível. Que é, em vez de jogar para lateral, em vez de tentar rodar, chutar a bola no cara para sair para lateral, dá para o meio da área, tipo, vamos me livrar da bola. Então, um erro individual grave que desestabiliza todo o sistema defensivo e que culmina com aquela bola que aí Filipinho também não faz a melhor escolha. Aí você vai para o segundo gol. Também um erro absurdo de posicionamento dentro da área. Que aí não se sabe se a marcação não tem como a gente
bater o martelo de quem foi ali o erro, mas eu enxergo que, no mínimo, o Lucas Lima teria que ter feito um bloqueio ali no jogador. Até porque não tinha mais ninguém à frente do Lucas Lima ali. Talvez só fazer o seu cara de esperar o rebote ou de um escanteio batido para a entrada da área. Então, no mínimo, ele teria que ter feito um bloqueio em Arana para a Arana poderia até ter passado por ele, mas não com facilidade, não naquela velocidade que a Arana passou. Então são erros individuais que ajudam a construção do placar. O Atlético Mineiro poderia ter feito outros gols, sem ter saído desses gols de erros do Sport. Poderia. Até porque o Atlético Mineiro chegou uma hora que o cansaço bate. E a minha esperança até dos percentuais que eu coloquei de chance do Sport passar nesse confronto, tinha muito disso. Esperar que o ímpeto do Atlético Mineiro começasse a baixar, porque é natural, ninguém consegue fazer isso em 90 minutos. E deu uma baixada, né? E deu uma baixada muito pelo placar, lógico, mas muito também porque cansa. Ninguém consegue, nas modificações do Atlético Mineiro, e até a diferença técnica. O gol sai, já não era o pior momento do jogo, quando o gol de sai. Forma alguma. De forma alguma. O Sport já estava. O Sport já tinha conseguido esfriar mais a partida, porque o Atlético Mineiro não estava. Tinha o volume, mas não estava aquele pior momento. Pior momento é aquele primeiro tempo. O primeiro tempo ali, os 20 primeiros minutos do Atlético Mineiro foi muito. Eu acho que o pior momento são os 5 primeiros minutos do jogo. E aí isso, ali é enlouquecedor. Ali é enlouquecedor. Porque é muito desse modelo do Atlético Mineiro, de tentar massacrar o time, e é um pouco do que Sousa tenta implementar no Sport. Só que, lógico, com a diferença técnica dos jogadores gritante. E aí a gente vai para erros individuais, bola queimando no pé de alguns jogadores chaves. Felipe faz uma partida desastrosa. Felipe faz a partida não só na saída de bola, mas nas chances que ele chega ali à frente, que a bola chega no pé dele, para ele dar uma tomada de decisão, é um toque a mais na bola, é uma tomada de decisão errada. Atrapalhou muito. Foi uns jogos assim de Felipe horríveis. E que a gente não via vendo. Ele vinha assim de um cara importante para o time. Mas aí justamente subiu o sarrafo, né? Eu acho que o Felipe foi o jogador que mais sentiu essa outra realidade. Essa intensidade do time. Mas não, porque não é dele, né? Uma questão técnica. Estava discutindo por muito, tocando errado. Eu acho que ele jogou mal também. Eu acho que ele foi engolido pelo ritmo do jogo. Total. Porque o Felipe é um cara que. Ele é um cara que psicologicamente, que você diz também, certo? Eu acho que toda bola ele para, ele organiza, ele distribui. E não tinha um segundo para fazer isso. Ele precisa daqueles Ele não conseguia pensar, Fred. Ele não conseguia pensar. Porque se ele parasse para pensar, passou. Acabou. E era nisso. Por isso que eu estou dizendo, a história do toque a mais dele é justamente isso, porque ele gosta de segurar a bola para ele pensar. Porque ele não é aquele cara do pensamento de primeira e vai e joga, não. Sem nem olhar. Ele é o cara que ele precisa estar com a bola, olhar para lá e para lá e decidir. Enquanto eu já defendo o Felipe aqui, eu acho que ele é o ponto de distribuição principal do time do Sport. E eu acho que ele é fundamental para o que o Sport vem jogando até aqui. Agora, de todo mundo, foi o que menos conseguiu jogar. Foi o que mais teve seu estilo engolido pela intensidade do jogo. A Série A de hoje, essa Série A pelo menos, existem quantas séries A existem dentro da Série A? Algumas. Essa que o Atlético joga é aquela que é inacessível. Tá? O Atlético poupou força e meteu 3-0 no Cuiabá fora de casa no final de semana. Tá? E poupando o jogador. O Hulk não jogou. Segurando. Então, essa Série A, um jogador como o Felipe já não disputa. Não consegue competir. Não consegue. Como já não conseguia competir no Fortaleza, Fred. Na época do Fortaleza, ele já não era mais um cara que era essencial ao time. Tanto que passou a não ser utilizado e depois ser repassado ao Goiás, porque já não tinha o DNA, não tinha a característica do futebol
que o treinador achava que era necessário para competir na Série A. E aí ele sofre demais. E aí outro jogador onde a bola queimou demais, que foi justamente o meu grande medo da contratação de Coutinho no Sport, dos 7 milhões, é porque eu achava que ele era o cara para a Série B, mas que ia sofrer muito na Série A. Porque a dificuldade que ele teve hoje, tudo bem, essa numa Série A, como você disse, hoje é uma Série A que a gente enfrentou, uma Série A, top Série A. Mas Coutinho não tocou na bola. Errou tudo. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Que fez falta. A gente já citou aqui os dois piores em campo. Assim. Felipe e Coutinho foram os dois piores em campo. O que fez falta hoje, e olha que eu não sou fã de Zé Roberto, pelo estilo de jogo, de segurar a bola, de fazer o pivô, de segurar o zagueiro, de dar tempo do time se aproximar, muito. Porque era isso, o Sport não precisava entrar na velocidade de 150, 200 km por hora do Atlético Mineiro. Tinha que, em alguns momentos, fazer isso em ligações diretas para chegar aos pontos, para chegar em Rominho, para tentar chegar em Lucas Lima, que eu acho que foram duas peças que atrapalharam muito o cenário ofensivo do Sport. Porque eram para eles serem os desafogos, mas eles também estavam perdendo todas as bolas e reforçava o paredão atleticano ali de bater e voltar, porque eles não conseguiam ter domínio e superar um adversário, eles conseguiam segurar a bola, rodar e tocar para sair, e o Sport respirar. No segundo tempo, o Sport conseguiu, com diagonais, se aproximar da área. Né? A bola, Fábio jogou muito bem, então o Sport conseguiu, com saídas mais ali na diagonal, ter tanto Barleta de um lado quanto Romarinho de outro, mais próximo da área. Só que aí o que eu falei, infelizmente não era a noite mais inspirada de nenhum dos atacantes que jogaram hoje. Isso. Nenhum. Se eles tivessem um dia... É porque também o jogo pede mais, a marcação é mais rápida, é mais intensa, mas se eles estivessem num dia de maior inspiração, de sorte, seja do que for, poderia ter encaixado uma, duas jogadas ali, ter uma chance real de gol. O Sport não teve uma chance real de gol, de finalização. Não, só aquela de Romarinho no final, que até tu botasse lá no Twitter as escolhas erradas de Romarinho. Não chegou a finalizar, né? Exato. De finalização, a melhor talvez tenha sido a cabeçada de Titi Ortiz. De finalização, mas de desenho de chance de gol tiveram algumas. E aí, Coutinho, Barleta, Romarinho não distribuíram, né? Não jogaram bem, pô, veja só. A gente não analisa só o modelo de jogo. O modelo de jogo precisa de atuações. Sim. Esse modelo de jogo do Sport Mariano Sosso, ele precisa de acerto. E aí alguém comentou, Cauê, esse lance, né, que Caio Cortes trouxe e eu comentei no Twitter, alguém comentou, na Série B tem 10 desses no jogo, 12. Sim, exatamente. Exatamente. E a questão a gente não está falando que aí são alguns incômodos que é preciso serem corrigidos. A gente não está falando de um Pedro Lima de 17 anos que toma uma decisão errada ali. A gente está falando de jogadores rodados. A linha de frente do Sport não é formada por garotos, formada por jogadores rodados. O Romarinho, o próprio Gustavo Coutinho, apesar de ser mais jovem, Lucas Lima ali. Então, incomoda esses erros de tomada de decisão, porque não são jogadores que não têm essa lucidez, não têm essa experiência para fazerem melhores escolhas. E o último ponto, até para passar para Cássio aí, que aí sim é a minha preocupação de tudo que foi visto hoje para a sequência do ano, é que mais uma vez, apesar de não ter sido um dia dos piores do banco, mas é a escassez de possibilidades no banco de reserva. Pedro Vinena não foi horrível, mas também não é o cara que talvez você vá confiar tomadas de decisão. Fabinho entrar. Fabinho entrar. Duas opções, né? Aí Fabinho precisar entrar porque não tem outro. Sosso, no modelo
jogo que ele adota, que é todo mundo a 200 por hora e que cansou precisa trocar, e é natural, ele não queimou outra substituição. E ele não queimou porque não tem. Ele ia botar quem? Então é melhor Romarinho estourando 30 partidas quase já no ano, eu acho que já está nisso, entrando, jogando quase todos os jogos, porque não tem um substituto, do que arriscar outro. Eu tinha ido no segundo tempo. Era um jogo que daria para fazer. Um jogo que poderia. Poderia, mas eu acho que é até falta de confiança, Fred. Eu acho que é falta de confiança mesmo no cara. Do cara atrapalhar. Eu teria tirado o Romarinho para colocar Pablo Diego ali, 15, 20 minutos. No esforço. Mas é isso, no esforço, porque às vezes você pode pensar que no esforço do cara mais novo fisicamente. Até porque, Cauê, como você apontou bem, de tudo que a gente está debatendo aqui, o problema que fica para quando pegar Curitiba, Brusque, Avaí, Ituano. É isso. Essa ausência de boas substituições. O banco ficou escasso. Tá? E aí, você, abre aspas, tá? Recuperar um Pablo Diego da vida, sim, achar dar uma confiança a ele, é necessário. Tá? Até o Pedro Vilhena, que eu não gosto e não tenho mais muitas esperanças, eu achei positivo ter entrado hoje. E foi razoável. Foi médio, né? Então, assim, só tem esses. E hoje, na casa do adversário, sem a torcida para fazer pressão, eu teria feito a quinta com o Pablo Diego. Eu acho que faltou essa substituição hoje. Porque aquilo, justamente, não é nem pensando só no jogo de hoje, numa reversão e nada do tipo. É para dizer assim, ó, e se eu precisar dele contra o Curitiba? Deixa ele jogar mais 15, 20 minutos aqui e vamos dando volume para tentar. E para não estourar Romarinho. E também para não estourar Romarinho, porque Romarinho, tenho quase toda certeza que é o jogador que mais jogou no ano. Quase toda certeza, porque é justamente o que não tem substituto. Castanho, Kaique França e Felipe, né? Jogaram. Quatro jogaram porque muito. É o jogador que não tem um substituto nato ali. Então essa é a dificuldade. Cássio. Cara, eu tinha falado um pouco do jogo antes de vocês entrarem, quando estava ainda com o Fábio, quando estava no Bahia, foi só uma introdução. Mas já foi dito, a gente está na mesma linha aqui, inclusive de atuações negativas, de postura do esporte, do que esperava. É óbvio que eu assisti o jogo querendo que o esporte encontrasse as suas brechas na partida, que a estratégia de Sousa desse certo, a estratégia que ele usou em todos os outros jogos. Mas é um papel de torcer, de esperar o melhor e tal. Mas não havia um cenário pelo menos para mim, de uma preocupação para a sequência do esporte. Havia até uma certa tranquilidade. Assistir o jogo até, assim, querendo dizer, bora ver qual é aí o que aconteceu. E como Atlético Mineiro, o melhor momento do Atlético Mineiro, justamente o início, o Atlético não deu nem, como até tem brincadeira aqui, não deu nem muito espaço para o esporte, ou para quem estava vendo o esporte, melhor dizendo, para que tivesse uma outra percepção. Vai ser uma noite difícil. Quando começou o jogo não começou a dizer, o Atlético não começou bem não, a torcida está pressionando, o destaque ali já errou 2 passes, nada disso, ao contrário. Uma atmosfera pesadíssima dentro da Arena MRV, no sentido de pressão da torcida do Atlético. O Atlético botou o time, o Sport botou o titular, o Atlético botou o titular, indo para cima, atacando pelas 2 pontas, com profundidade, chutando, assim. Foi um calor muito grande que deu no início e não deu muita perspectiva. E na hora que o Sport começa ali a pelo menos distensionar aquilo ali, aí tem esse passe de Romarinho, que a jogada segue assim, mas é um passe que meio que merece levar um gol. De tão bizarro que foi o cara dar um passe, o outro adversário todo no ataque, e você dá um passe cruzando, como foi aquele, para meia-lua. Antes, eu não vi ninguém reclamar assim, mas deveria ter tido mais precavido e tal. Dessa vez, eu acho que como o Sport está jogando já algumas semanas, meses talvez, mas algumas semanas,
e já nessa parte ascendente, com essa proposta de jogo, com esse perfil, onde finalmente a gente lembra que em algum momento era o Sport não repete escalação. Isso foi 20 jogos, o Sport não repete escalação. E hoje, o time que passou 20 jogos sem repetir escalação, hoje você meio que sabe qual é a escalação. Que se um jogador não jogar como Alan Ruiz, mas você sabe, ó, vai ter um cara que vai entrar, vai ser Tite Ortiz ali, tendo bem. Foi muito mal hoje, inclusive. Para mim, ele poderia até completar o pódio, assim, não acertou nada, foi uma peça nula. Aliás, o pódio está bem cheio, tem muita atuação abaixo hoje, na verdade. Mas Tite não foi bem esse jogo, mas tendo bem o outro, e o time titular estava ali. Eu acho que tem que ter jogado dessa forma. Por esse jogo, não é que era um jogo de descarte, mas era um jogo de disparidade. Você tem que reconhecer, era um jogo muito difícil, onde tentar fazer uma postura de jogo completamente diferente. Então, eu acho que era capaz do Sport ter perdido de forma pior. Vou jogar com 3 zagueiros hoje, 2 volantes fechando, um atacante lá. Era capaz. A gente está aprendendo em jogos como esse, em jogos contra o Bahia, com aquele jogo logo no comecinho contra o Bahia, que jogar assim, jogar bunda na parede, é meio que o mesmo risco, no final das contas. A gente está meio que aprendendo isso. Tem aquele jogo em 21 que o Sport não acertou nenhuma vez o chute da barra. Acho que é 25-3, só que os 3 chutes do Sport não foram na barra. Foram tudo para fora. Para fora foi 0-0. Acreditar que lembra que a galera de Belo Horizonte reclamou pra caramba. Pô, o Sport empatou. O Sport aquele jogo foi pau. Aquele jogo foi pau. Então, mas assim, não, eu estou dizendo isso que, ó, se tivesse feito aquilo, não, pô, ali o Sport foi amassado e empatou. Lutou muito para empatar e empatou. Nesse caso, se tivesse feito ali, era um ferrolho de um time que já era fechado. Ali era Jair Ventura extraindo o máximo de um time que já jogava daquela forma. Se o Sport tivesse feito algo parecido hoje, seria uma coisa completamente fora da característica. Se Sousa tiver, ainda que Sousa veio para cá com 3 zagueiros, mas jogou com 3 zagueiros, levou de 4 do Retrô, nunca mais fez isso. Lá para cá joga de uma forma completamente diferente que começou a dar certo. Se hoje ele inventasse de fazer aquilo, era difícil que alguém dizer, pô, era para ter jogado do jeito que vinha jogando. Assim, porque assim, era porque da outra forma a outra ia ficar no imaginário que poderia ter buscado o resultado. E desse jeito de hoje, de ter jogado tentado jogar, melhor dizendo, porque eu acho que o Sport teve muita dificuldade, mas tentado jogar hoje, pelo menos você mantém o ritmo, inclusive para o jogo do Coritiba, porque pensa só, você jogou de um jeito contra o Vila Nova, aí vai para o jogo duríssimo, de repente joga um jogo completo, aí joga com uma formação completamente distinta, de repente Cara, não dá certo. A gente tem dúvida de como o Sport vai jogar contra o Curitiba? Nenhuma. A gente tem dúvida como vai jogar contra o Ituano? Nenhuma. Os jogos fora de casa, o time vai tentar vencer. E não quer dizer que você não possa, vai jogar, vai ser 38 rodadas assim, não, ou contra o Fortaleza assim, uma possível final de Copa do Nordeste assim, não necessariamente. Mas uma coisa é ajuste, outra coisa é uma mudança drástica. Uma coisa é ter mais um cara do meio ali, um Fabrício do Mister ser um cara mais para compor. Outra coisa é 3 zagueiros. Só para dizer assim, o que eu estou querendo, a minha linha, Fred, é assim, era de ser uma coisa completamente diferente. O ajuste pode ter. Essa característica do Sport de tentar jogar, eu acho que ela vai ter na maior parte dos jogos. Não necessariamente vai ser a mesma composição ali do time. Até porque é um time que roda bastante. No fim das contas, o resultado, eu coloquei assim, eu escrevi assim no blog. O resultado é reversível. A performance mostra que é muito difícil. O Santa Cruz, já nessa draga do jeito que estava, teve aquele jogo do Fluminense, uma passagem anterior do Fernando Diniz, levou 2-0 no Rio de Janeiro. Na volta, o Santa fez 2-0 no Fluminense, perdeu nos pênaltis. E o Santa já estava muito abaixo. E na volta, o Santa lutou bastante, tal, fez 2-0 no Fluminense. O Fluminense já era um clube de Série A, o Santa já bem abaixo. E levou para os pessoal. Por isso que eu estou falando do resultado. O resultado 2-0 assim, desde que acabou o gol fora, é um resultado reversível. É reversível, no mínimo, a dizer assim. Alcançável, no mínimo, você busca um 2-0, 3-1 e tenta ir para os pênaltis. Ou seja, isso, o Sport, do jeito que foi o jogo caminhou para o Sport ser eliminado hoje. De não ter o que fazer na volta. Esse placar, ele vai alimentar. Pô, se faz aquele negócio, faz um gol com 20 minutos, segura a pressão, vai jogar meia hora ali, sabe? O cara vai. No dia 22, o cara. Vai todo mundo deixar em banho-maria até faltar 3 dias para o jogo. Faltando 3 dias para o jogo. Igual o Náutico Sport. O Náutico não chegou na final. Depois de tomar 2-0 nos aflitos, achando que tinha alguma chance? No dia que tiver a volta, o cara vai ter todos os roteiros. Pô, você faz um golzinho aqui e tal.
Então, o resultado permite isso. Não, o resultado permite bonzinho. isso. Mas a performance, aí a distância é muito grande, muito grande. Muito grande. E nessa semana, a semana da volta, que vai ser o dia 22 de maio, esse 2-0 vai deixar até nessa. Porque vai alimentar a possibilidade. Pô, será que dá? O resultado permite? Mas o Sport botou o time titular hoje. E é difícil imaginar que o Sport não faça isso na volta. Mas quanto tempo o time titular vai jogar na volta? Porque com esse resultado, é preciso pensar no domingo contra o Fortaleza, quando tiver a volta. Talvez o 2-0. Você tentou jogar, botou o time principal, tentou jogar, não adiantou. Quando tiver essa quarta-feira, você vai buscar a classificação. É óbvio que vai. Você não vai entrar eliminar, vai tentar buscar a classificação. E como o Fred falou, não tem o gol qualificado. Então, mesmo que leve um gol, que antigamente, se você levasse um gol, ia ter que fazer 4-1. Se você fizer um gol, você tem o 3-1, você pode ir para os pênaltis. Mas, por uma questão de desgaste, e está muito claro que esse é um jogo de desgaste, porque o Atlético fez o Sport correr demais. Assim, é um time muito forte, muito rápido e que exige bastante. Isso me preocupou. Então, esse time de quarta-feira, quanto tempo esse time vai jogar quarta-feira? Porque eu acho que precisa ser pensado que, com esse resultado, a dificuldade da volta, para não castigar o jogo de domingo, que agora passou a ser muito mais importante do que o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. Esse 2-0, esse é o ponto ruim do 2-0, sabe, Cássio? Porque ele é reversível no papel, na prática, pouquíssimo, quase nada reversível. Seria, assim, uma distorção da lógica do futebol total imaginar que o Sport vence o Atlético por 2 gols de diferença. Só que obriga você a tentar. Um 3-0 liberava o Sport para não tentar, né? Para colocar reservas e transformar esse jogo num jogo de rodagem de elenco, visando a semifinal da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, né? Vitor lembra aqui que ano passado era mais difícil, bem mais difícil, inclusive. 2-0 em casa e o Sport fez no Morumbi, ainda de virada, ainda tomou gol no Morumbi. Mas perceba, Vitor, que eu estava falando aqui, além do resultado e como o Fred falou da performance, que o jogo seguinte ali era um jogo da Série B. Era voltar para a Série B e tal. E o jogo seguinte agora é um mata-mata em jogo único contra o Fortaleza. Ou seja, o jogo seguinte não é um jogo tranquilo da Série B. O jogo, e se eu não me engano, foi contra o Londrina. Ainda que o Sport venceu sem jogar nada, e mesmo assim jogou. O jogo seguinte, o Sport vai ter 2 jogos de Série A seguidos. A verdade é que o Atlético está quarto e Forte, então vai ser uma semana de muita exigência em relação ao Sport. Tem que pensar, viu, Cássio? Tem que pensar sobre esses titulares aí. Mas eu tô falando, veja, eu tô falando para mim, eu priorizaria o confronto contra o Fortaleza. Eu também. Total. Eu também. Total. A Copa. Ver quem tá bem, quem aguenta. Porque antes desse jogo vai ter um joguinho de Série B. No final de semana também. É Avaí, são 3 jogos na Arena. Acho que é Avaí, Atlético e Fortaleza. Pronto. É Avaí e Fortaleza. Contra o Atlético. Vê quem tá bem, vai pro jogo, levou um gol, tira 5 ali, faz as 5 substituições e pronto. O futebol tem que ser assim, você não pode... Tem que ser pragmático, Fred. Precisa, o Sport precisa ser pragmático. Pragmático. Eu acho assim, inclusive, sabe, Cássio, o jogo de hoje serve para modular um pouco um jogo contra o Fortaleza, que vem no acrescente, mas não se compara a esse nível de atuação do Atlético Mineiro. Mas, assim, você para traçar esse paralelo. E é óbvio que o Fortaleza vai estar muito mais perto do Atlético do que vai estar do Vila Nova. Assim. Então, mas tem uma diferença muito grande. Pô. Tem. Um pouco. Humano de campo. Uma coisa é o Sport tá com 39 mil do Atlético. Outra coisa é o Sport estar com 39 mil do Sport. Assim, essa diferença ela é muito grande, pô. Exatamente. Torcida, mando de campo, qualidade, intensidade. Veja, e aí tem que ter inteligência. Tá? Primeiro, jogar a 200 por hora contra Curitiba, contra Brusque, contra Ituano e contra Avaí. Porque são esses jogos da Série B que estabilizam o ambiente, que dão confiança, que dão margem para você tentar algo maior.
A Série B do Sport precisa ser, esse ano, uma Série B de maior imposição do que foi ano passado. Eu já falei isso 800 vezes aqui. Tá? Não é para o Sport ficar, não, tá tranquilo, estou em quarto, tá tranquilo, estou em terceiro. Passei 25 rodadas, 28 rodadas de 38 dentro do G4. Não é isso, é margem, é diferença de pontos. Esse ano tem perseguidores mais fortes. Tá? A gente tem falado, são 6 clubes ali. Né? O Santos até um degrau acima, mas Sport, América, Goiás, Curitiba, Ceará, clubes com bom potencial técnico e financeiro para disputar esse acesso. Então o Sport tem que focar na Série B. E é claro que você já está na semifinal de Copa do Nordeste. Com jogo único em casa, é claro que isso aí merece foco máximo também. O jogo do Atlético Mineiro, aconteça o que acontecer. Tá? Tem que entender, porque assim, é o que eu falei. E Cássio trouxe muito bem. O placar é reversível. A disparidade técnica não é irreversível. Não é reversível. A disparidade técnica continuará a mesma. A intensidade de jogo continuará a mesma. Muda o cenário. O estádio com a torcida pró-esporte. Não acredito numa lotação máxima por conta do 2-0. Não acho que vai ter uma super mobilização, mas vai ter um público bom. Só uma promoçãozinha ali, qualquer coisa. Ô, Cássio, qual é o valor da premiação passando do Atlético Mineiro? 3 milhões, quase 3 milhões e meio. Pronto. Fazendo uma questão financeira aí, uma análise financeira do que muita gente coloca, né? Não dá para abdicar porque é uma grana gigante. Beleza, é uma grana gigante. Mas quanto é que custa um esporte na Série A? Isso. Então, primeiro ponto aí. Mas é um jogo que pode perder para o Avaí, não vai comprometer. O ano passado, um jogo teria resolvido tudo. Outra coisa, Cauê, se fosse o Atlético Goianiense, se fosse o Cuiabá, se fosse o Cruzeiro, mas, porra, a diferença é muito grande. Esse prejuízo que não é um prejuízo de não passar. Porque, primeiro, eu acho que não estava nem na conta da obrigação faturar essas oitavas. Acho que o Sport não calculou. Chegar até a terceira fase. Terceira fase. Isso. Pronto. O jogo, você tira esse prejuízo de alguma forma, você ganhando Fortaleza com a grana que você vai ter da renda com Bahia. Total. Você vai fazer uma renda de mais de 1 milhão, com certeza, contra o Bahia. Então você já reduz esse prejuízo. Então, contra o Bahia não, contra o Bahia ou o CRB, qualquer um. Ou o CRB, exato. Não, eu digo assim, porque independentemente do adversário, assim, só para dizer que sim, não seria qualquer. Isso, para a final. É porque o favoritismo do Bahia é tão grande que eu já estou me antecipando. Mas você tira uma parte dessa grana chegando à final. E se você não tiver forte para passar do Fortaleza, você pode ter queimado seu cartucho com o Atlético Mineiro. Esses 3 milhões e meio deixaram de ser acessíveis no momento que o Sport pegou o Atlético Mineiro no sorteio. Exatamente. Pelo amor de Deus. Ninguém está contando com esse dinheiro, não. Isso aí, esquece esse dinheiro. Veja só, o Sport não está jogando contra o Atlético Mineiro por 3 milhões e meio, não. Está jogando pela camisa, né? pela missão esportiva. Porque por 3 milhões e meio era melhor não jogar. Por 3 milhões e meio era melhor botar os reservas. Você está jogando pela honra. Você está jogando pelo ganho esportivo de eliminar o Atlético Mineiro, de tentar, de lutar, de jogar, de enfrentar. Por 3 milhões e meio, era melhor tirar esses jogos do calendário. E focar em Série B e Copa do Nordeste. 3 milhões e meio não pagam, não, Cauê. Exatamente. O tamanho do dano que um jogo desse pode causar, né? Dependendo da sua semana ali na classificação, né? Hoje ninguém saiu machucado, né? Você conseguiu, as substituições foram feitas, não esticou o Lucas Lima para além do que ele não aguenta, tirou o Felipe. Veja só, o treinador fez as substituições, não fez em 5, mas fez 4, né? E ele sabe que substituição no Sport não é para melhorar time. Não é para melhorar time, é para rodar time. E isso outra, a gente está vendo nesse início de Série B que vários jogadores importantes estão ficando de fora por questão física. Isso. Então os recados estão sendo dados.
não pode se virar esses recados, não pode tapar os ouvidos para o que está se apresentando. Por mais que seja poupado, não é grave ainda. Mas veja, se está aguardando, é porque sabe que pode estourar. Vamos para as análises individuais. Tá? Vamos ver o jogo agora pela ótica das atuações individuais. Tá? Nas derrotas, a gente costuma ir pelos piores em campo para começar. Tá? E a gente já citou 2 nomes, que foram os de Felipe, longe de ter a intensidade, o ritmo necessário para o jogo, foi engolido. Esse é o termo que eu uso. Ele foi engolido, não é pelo volume do Atlético, é pela forma com que o jogo foi jogado. É isso. Pela intensidade das disputas pela bola. Felipe foi engolido. Não teve terreno para ele jogar. Não teve tempo para ele pensar. E Felipe acabou jogando muito mal. E também acho que Coutinho jogou muito mal. Tá? Teve pouca chance, chegou pouca bola. Independente disso, o que chegou, acabou nele. Né? Não deu continuidade a nada. Não encaixou nada, não finalizou. Para mim, uma partida muito ruim do centroavante do Sport. Não sei se Romarinho entra nesse mesmo degrau. Queria Para mim, está entre os piores. Romarinho e Lucas Lima. Também os 2. Para receber o muito mal ali. Para mim, os 2. Então vamos lá. Nem foi omisso. Romarinho não foi omisso, não, mas. Não foi, errou, não foi. Mas errou demais. Felipe Coutinho, tá? Vamos já colocar a avaliação do jogou muito mal, né? O círculo vermelho neles. Cauê, eu não concordo com o Lucas Lima receber o vermelho, não, tá? Para mim, ele foi mal. Eu acho que ele foi tão mal quanto esses jogadores que a gente citou aqui, não. Não sei se Cássio desempata aí, Cássio, em relação a Lucas Lima. Para mim não é vermelho, não. Não acho, não. Romarinho fica no vermelho, né? Romarinho pelo tanto que errou. Eu acho que ele foi voluntarioso, mas Romarinho ok no vermelho. Lucas Lima, Cauê perde por 2-1 aí. E Lucas Lima fica com a avaliação do jogou mal. Não do jogou muito mal. Né? O chat já cita aqui, e eu sabia que esse nome viria para o debate nesse momento, porque é o jogador que dá o corte errado dentro da pequena área para o primeiro gol do Atlético, que é Filipinho. Mas eu não achei que Filipinho fez uma partida horrorosa, não, inclusive defensivamente. Também concordo com isso, mas a falha do gol é mortal. A falha joga ele para esse bloco aí. Mas eu acho que a falha foi até um castigo, que eu acho que ele foi ok ali. Pro tamanho da bronca que se esperava, todo mundo falou: Scarpa vai acabar com ele. Scarpa não acabou com ele. Prevaleceu sobre ele. Óbvio que prevaleceu. Mas não acabou com ele. Não foi engolido, não foi um ninguém. Não foi assim, joga a bola ali que passa. E no segundo tempo ele até conseguiu jogar, Fred. No segundo tempo ele até, lógico, teve todo o Atlético Mineiro deu uma segurada maior no ritmo, mas ele conseguiu jogar, indo mais à frente. E para mim a atuação dele seria razoável, não fosse a falha direta do primeiro gol. Mas a gente já falou aqui, a falha do Romarinho é muito mais grave muito que a pior, dele. Muito pior. Muito pior. A de Filipinho é mais do jogo, né? É mais erro de jogo ali, de corte errado. A de Romarinho é um erro de leitura de jogada, né? De pensar a jogada. Então, Filipinho fica com a mesma avaliação do jogou muito mal de Lucas Lima, né? Que é avaliação laranja aqui. Tá? É porque Filipinho, Fred, cai sempre no histórico dele. O histórico de Filipinho, de farrapada na marcação. Vai somando, no gol do Bahia, vai somando. É o que aquele desgaste que Sander foi somando com o tempo, que o torcedor do Sport já não aguentava mais. É o que Filipinho vem, infelizmente, aos pouquinhos
somando pelos problemas defensivos dele. Mas é por isso, é porque assim, havia, sabe, uma preocupação maior para Filipinho, Pedro Lima e Felipe. Né? Na verdade, sim, pelas laterais e para a entrada da área. Eram preocupações muito claras. E elas se confirmaram. Foi por ali, por esses caminhos, que o Atlético sufocou e controlou e dominou o esporte. Mas eu acho que proporcionalmente, considerando inclusive, acho que não foi o horror que se imaginava dos laterais. Tanto que eu falei, para mim, Felipe foi pior. Os laterais eu não considerei que foram avenidas, né, abertas. Acho que foi. Filipinho teve uma atuação que, se não fosse um erro direto no gol, poderia ser razoável. E Pedro Lima, eu acho que até que jogou bem. Tá? Pedro Lima, para mim, é uma das avaliações positivas que eu tenho do jogo. Acho que ele melhorou no segundo tempo, chegou na frente. E outra coisa. É porque ele tem 17 anos, ok. Eu estou avaliando um menino de 17 anos, pô. Que jogou disparado o jogo mais difícil da vida dele nessa terça-feira. O jogo E não pipocou. Não pipocou, não. Um segundo, pô. Não pipocou, não. Nada. Não abdicou de jogar, tentou. Tá? Veja só, eu acho que Pedro Lima ele sofreu menos do que eu achava, né, tratando o cenário de proporcionalidade, assim como o Filipinho. Eu acho, na verdade, eu achava que Filipinho e Pedro Lima sofreriam muito mais. Não estou dizendo que eles não sofreram, estou dizendo que eu achava que eles sofreriam muito mais. Eu achava que o esporte foi muito mais vulnerável em outros setores. Isso. Sim. Então vocês concordam com jogou bem para. Sim. Pedro Lima, sim. É o que? Se colocar um verde, ele é amarelo. Eu acho que ele foi. Não, eu vou de verde musgo para ele. Eu acho que ele foi bem. E aí eu estou sendo proporcional também, cara, isso que eu falei. Eu estou considerando que tem 17 anos e que foi o maior jogo da vida do cara. Eu estou sendo. Talvez se ele fosse Rosales. Lembrando que a estreia dele foi no Fonte Nova com 48 mil pessoas. Se fosse Rosales, talvez fosse razoável. Mas eu estou sim considerando que ele tem 17 anos, pô. Eu não posso desconsiderar que o cara tem 17 anos. E que tem um caminho a evoluir, pô. É um caminho gigante a evoluir. Se ele for contratado, pelo que se fala, de um sítio da vida, o cara não vai chegar lá para ser titular, para ser reserva, não. O cara vai amadurecer, vai rodar num time menor, porque justamente o pessoal entende o quanto precisa maturar um jogador dessa idade ainda. Mas, Cauê, o Sport já jogou Série A com o lateral direito, dando muito mais espaço do que Pedro Lima deu hoje. Sim. Aquele sobrinho de Marco, como é o nome dele que jogou? Sobrinho de quem? Rainer. Tá no Santos? Não, o sobrinho Foi lateral direito do Sport 2019, 18, 17. Me fugiu o sobrenome dele. Sobrinho. Que era um jogador famoso. Cicinho? Como? Cicinho? Não, pô. Sobrinho de um jogador famoso. Me fugiu o nome dele agora. No chat vão lembrar. Lateral direito. Daquela campanha do rebaixamento. Vink. Que é Cláudio Vink. O sobrinho de Luiz Carlos Vink. Ele sobrinho dos Carlos Vink, Cláudio Vink. Muito mais vulnerável do que Pedro Lima. É muito mais vulnerável. E tivemos outros. Patrick na reta final. Né? Então, vamos de. Jogou bem para Pedro Lima. Titi Ortiz. Jogou mal ou razoável? Acho que eu achei ele ruim. Cortou na hora, Cauê, não escutei. Cortou. Eu achei ele razoável, eu não achei ele ruim de forma alguma, viu? Eu também achei razoável. Batalhou muito no meio de campo. Titi Ortiz. Batalhou muito no meio de campo. Essa você volta vencido. Para mim foi um dos piores jogadores do esporte na partida. Eu achei razoável. Achei razoável também. Razoável. Então pode colocar o razoável ali. Eu achei de comportamento, inclusive, ele com
Fabrício foram os dois que entenderam justamente a pegada do jogo. De morder, não tem de entrar, de rachar bola. Acho que foram os únicos, talvez, que tiveram esse entendimento de que toda bola é dividida, meu amigo. A gente não pode ficar pensando não, porque senão os caras passam por cima. Fabrício fez um primeiro tempo muito bom. Caiu, morreu no segundo, né? Morreu, Para mim foi o melhor jogador. Para mim foi o melhor jogador do esporte. Para mim, no primeiro tempo, sim. No segundo foi. Meu irmão, aí, cara, não é porque o cara caiu que muda a minha opinião, não, nesse caso, não. Eu acho que a quantidade de bolas que ele ganhou, que ele conseguiu ultrapassar, que ele conseguiu ultrapassar o jogador do Atlético Mineiro, ou no drible, ou enfim, na ultrapassagem por passe. A força física para recompor, porra, eu gostei. Foi bem, foi bem. A partida dele no primeiro tempo, mesmo para dizer que ele caiu no segundo tempo, para mim, o que ele fez no primeiro tempo é suficiente para ele ter sido, para mim, o melhor jogador do esporte. Não acho que foi o melhor, não. Acho que o goleiro foi melhor. Mas. Acho que, para mim, enfim, a gente vai escolher depois os melhores, mas todo mundo concorda aí que jogou bem também, né, Cássio? Não vai para muito bem. Hoje não tem o verde. Não, jogou bem. Não destruiu o jogo, não, mas jogou bem. Fica para Fabrício essa avaliação de jogou bem. Tá? Thierry Castan. Achei bem razoável os dois. Bem boa. Achei razoável. Gostei de Thierry. Castan também. Não foi assim, a culpa não passou por eles. Eles conseguiram estancar. Você não vê jogada ali dos caras girando em cima deles, ganhando. O único senão ali que terminou sendo anulado no primeiro gol ali era que seria um vacilozinho de Thierry, né? Ali de ter na velocidade deixado o Hulk fazer a diagonal e receber na frente. Ele fez a linha bem feita, né? Mas foi muito pouco ali. Mas talvez muito mais por um erro na frente de ter deixado a bola sair, que foi Gustavo Coutinho, com total liberdade. E aí, história lá atrás, muitas vezes você vê a culpa do zagueiro, né? Então, eu achei um jogo muito correto da dupla de zaga. Assim, muito assim. Minha avaliação é jogaram bem. Jogaram bem. Muito correto mesmo. E aí eu fico se a pergunta de Kaique França, se ele vai para muito bem ou se ele fica no jogou bem. Eu acho que ele no mesmo jogou bem, velho. É o musgo ainda. Eu não acho que o cara... musgo. Eu acho que jogou bem. Acho que teve não tem muito bem para ninguém, não. Também não foi espetacular. Foram defesas boas, mas nada assim. Você não viu defesa. Foi mais uma partida foi mais uma partida de dar uma situação de ter goleiro. É importante isso, porque depois desses últimos anos aí. Fazer os milagres que fez contra o Bahia. Né? Foi bem nem precisa. Nenhum goleiro fazer aquilo toda vez. Se fosse com os do ano passado, era sacola gigante. Gigante. Entrava tudo com os do ano passado. Vamos então escolher o melhor em campo. Cássio já votou em Fabrício. Eu voto em Kaique. Para mim foi o melhor. Eu voto em Kaique França. Eu acho que tecnicamente foi o de maior nível. Eu vou em Kaique porque foi o regular. Acho que ele manteve a regularidade e por mais que não tenham sido defesas espetaculares, mas foi fundamental para que o placar não tivesse sido também um pouco mais dilatado aí. Concorda em Fabrício como segundo, Cauê? Sim, Fabrício segundo para mim. Então vamos lá de Fabrício como segundo, tá? Minha dúvida seria o terceiro. Mas nem precisa escolher, a gente deixa aí um empate aí, porque eu ficaria com os zagueiros ali. Porque Pedro Lima tem um simbolismo nessa. Talvez eu tenha um terceiro. E aí vamos para os reservas que entraram. E para mim, Fábio Matheus jogou bem. Fábio Matheus entrou muito bem. Esse para mim seria o Cabral deve ter ficado feliz, porque Cabral estava transmitindo as minhas. Quando entrou, a subida é boa. Cabral gosta pra caramba de Fábio Matheus. Fábio Matheus muito bem hoje, viu? Bem. Pronto, pronto, aí a gente vai chegar ao ponto, Fred. Fábio Matheus é justamente, apesar dele gostar de jogar com a bola no pé, mas a linha de raciocínio dele é muito mais rápida. Então ele pega, tem uma bola que os caras vão dar um bote nele, que ele dá um drible de corpo e já sai na frente, pô. Os caras dois do Atlético Mineiro dão um bote. Para ver se Sonso dá uma margenzinha mais aí. Exatamente. Jogo grande, porque ele mostrou personalidade. Esse drible de corpo que ele dá e sai na frente dos dois caras do Atlético Mineiro, pô,
Mostra que justamente é raciocínio rápido. Foi muito bem, Fabio. Fazia tempo que não entrava tão bem quanto hoje. E eu vou citar outro jogador que a gente já passou por aqui, que finalmente teve uma atuaçãozinha aceitável, né? Que foi Pedro Vilhena, né? Talvez tenha jogado o jogo, o momento em que teve mais espaço. Sim, O ataque isso. teve um espacinho ali, né? Mas ainda parece como se fosse o juvenil jogando no adulto. Ainda parece, ainda parece. É muito assim, destoa demais. Sobretudo pelo tudo que a gente já falou, né? O quanto o Atlético Mineiro é dentro de vários recortes de parâmetros que a gente colocou aí de Série B, com 3, 4 recortes de tipo de qualidade de Série A, a disparidade gigantesca que é, mas É um assim. cara que eu não gosto de ver em campo. Não gosto de ver em campo. Mas eu acho que hoje foi razoável. Não comprometeu. Ele não comprometeu. Então pode colocar um razoável ali para. Barleta, para mim, foi mal. Incisivo, mas. Incisivo, Romarinho também Tecnicamente foi. mal. Mal, Tecnicamente mal. Voluntarioso, buscou, tentou, mas a execução. Ele não vem bem. Na verdade, ele não vem bem na execução nos últimos jogos. E Fabinho fica sem nota, né? Muito no fim ali, não tem avaliação. Sorte dele. Sorte dele e do esporte. Então é esse o quadro, tá? Mariano Sosso, a convicção, a manutenção do estilo, as substituições, a forma que o time reagiu. Acho que foi razoável. Acho que Sim, tentou fazer a correção ali durante o jogo. Sem modificar, puxando o Fabrício para auxiliar Pedro Lima. Sim, é o que dava para fazer, Fred. Não tem muito o que. Veja, o cara implanta aquele modelo de jogo, o time seguiu o modelo de jogo dele. Aí esbarra na diferença técnica da execução dos jogadores. Sim, tem hora que também o treinador tem culpa. Fica razoável ou fica bem? Eu botaria bem. Se você até avaliar assim, pô, a Arana elogiou muito o esporte depois que terminou. Não foi? Foi. Elogiou. Isso não foi. Perguntaram sobre o esporte para ele, não. Ele que inseriu na resposta dele o esporte, pô. Arana. Assim, eu vejo como verde. Eu acho que vale colocar isso daí. Não é uma derrota, por mais que tenha sido com total pressão do Atlético, com poucas oportunidades do esporte, que não tem como não valorizar o que foi feito. Então vamos mudar para verde musgo ali a avaliação de Sosso, tá? Concordo com o Cauê. Inclusive, assim, dignidade também é importante, né? Exatamente. Princípios, né? O placar ajudou também até a dignidade, né? Talvez se fosse um 4-0, a gente se olhar, não vai ter como um 4-0 te deixar no verde. De alguma forma, a aposta dele não se mostrou uma aposta irresponsável, né? Não. O Sport jogou o jogo de alguma forma, teve lá suas chances de sair com 2-1. Não era merecedor de sair com 2-1. Não era. Não, de forma alguma. Não era. Era muito mais para 3-0 do que para 2-1. Muito mais. Diferente do jogo do Bahia, por exemplo. Porque o jogo do Bahia, o volume do Bahia de chances claras foi até maior do que do Atlético. Eu achei maior também. Se você contar a ordem dos fatores, do Bahia, depois que o Sport empata, no segundo tempo o Bahia não produziu tanto, o Sport até apertou com a virada. Então, a ordem dos fatores é importante, né, para avaliar o que poderia ter sido diferente. Então, acho que eu sou dessa linha. Eu não analiso se o jogo poderia ter sido 5-0 ou 2-2. Para mim, o jogo só poderia ter tido 2 placares a mais, que era 3-0 ou 2-1. É porque eu não vou falar de 5 gols sem ter o terceiro. E foi muito mais para 3-0. Foi muito mais para 3-0 do que para 2-1. Né? Não há debate sobre isso. Mas futebol nem sempre passa por uma linha de justiça. E o Sport poderia, naquele contra-ataque que a gente falou, acerta o passe, sai o gol, 2-1.
era um outro desenho do jogo de volta, um outro contexto, uma outra avaliação de tudo. Mas é isso, né? Tá feito aí o retrato do jogo. Vamos para uma série de superchats aqui, tá? Superchats importantes aqui para a gente ler. Darwin. Organismos alternam estratégias em ambientes diferentes. É necessário alternar estratégias no esporte ou a manutenção da ofensividade é mais vantajosa? Cássio. A gente debateu isso já. A gente Sim. debateu isso aqui. Mas para trazer uma resposta para seu amigo. Então, a gente debateu isso aqui e o que para acontecer é ajuste. A mudança de proposta não vai acontecer. Ela não aconteceu com o Atlético Mineiro fora de casa. Então, assim, não tem como ficar pior do que hoje, não. Assim, pelo menos para o esporte desse ano. O esporte bateu no teto que ele vai... Para o esporte superar esse teto, só se ele tirar o Atlético na volta e pegar um confronto ainda mais difícil na volta. E mesmo assim, são poucas opções para ter um adversário mais difícil na próxima fase. O Atlético Mineiro é um dos principais times do Brasil nesse momento. Mas e jogou completamente a Vera. Que depois de ter sido o Atlético Mineiro, podia ter sido o Atlético alternativo, pensando, sabe, na morte da Bizé. Não, meu irmão, foi os caras assim, numa estiga, parecia que... O Hulk solto da jaula, né? Hulk, depois de jaulado, abriram a jaula de Hulk. Vai lá, companheiro. E não vão dar margem pro risco, não. Vão vir completíssimos para cá. Mas tem que jogar, pô. Assim, tem que jogar sério, pô. Mais um superchat. Rodrigo Peçanha pergunta se o Sport bateu no teto hoje. Eu diria que, na verdade, o Sport disputou essa partida na laje. O Sport disputou essa partida na laje, acima do seu teto. O teto na verdade, o Atlético Mineiro tampou a casa todinha e botou lá o Sport. Ó, daqui tu não passa. Fica aqui, ó. Tu e o Sport se batendo. Meu amigo, ó. Tu fica aqui. Dizer que é o teto, porque o Sport não jogou bem, né? O teto é quando você joga uma boa atuação e mesmo assim não consegue. O Sport não fez uma excelente atuação. E aí não dá para saber se foi o teto, se jogou mal, se o Atlético não permite que o Sport... Não dá. Eu diria que o jogo foi disputado acima do teto do Sport. O jogo foi disputado na laje. O teto do Sport é mais baixo do que o jogo pedia. Então não chegou no teto. O teto era se o Sport tivesse feito a partida que a gente falou aqui, que seria a chance de ser mais competitivo, né? Uma partida sem erros, tudo fluindo perfeitamente, e não foi. Se o Romarinho tivesse deixado a bola passar, porque se ele deixa a bola passar, o marcador dele estava impedido, inclusive, né? Ele tira o impedimento ao a bola. Né? Bastava que ele não tivesse ali, que não aconteceria nada. Mais um superchat. Michelangelo Lins, que está em Buenos Aires. Como torcedores, precisamos entender que o foco do esporte é a Série B. Não tem como um jogo contra um dos melhores clubes do país atualmente acabar manchando o trabalho bom que Souza vem fazendo. Michelangelo está absolutamente dentro da linha do que a gente comentou em todo o programa. Né? E Rafael Nascimento pergunta se dá para sonhar com Pedro Lima na Copa América. De jeito nenhum. Se tivesse a Olimpíada esse ano, debateríamos essa possibilidade. Mas o Brasil não conseguiu a vaga na Olimpíada, então Pedro Lima fica para as seleções de base, né? Que é onde ele deve ser convocado sempre que tiver uma convocação. Ele é titular, ele foi titular na Copa do Mundo, tá? Levi Lee. Vários torcedores do Atlético participaram, né? A gente não parou aqui para ler no chat, pelo andar da hora, a gente já começou o programa da madrugada, mas eu vi vários torcedores do Atlético participando aqui da live. Lembro do nome de Bernardo, tá? Tivemos outros que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas assim como o Levi, ele diz que ele é Atlético, porém não tem nada decidido. Não tem nada decidido. O Sport não deitou. E falo mais, se for nessa pegada, a Série A tá aí, onde merece estar. E aí ele termina dando um carinho nos clubes do eixo. O torcedor do Galo, Fred, deve estar olhando assim, que tempo eu perdi com o Felipão. Eu sempre achei esse negócio do eixo muito curioso. Porque, pra gente, o Atlético Mineiro é do eixo. Mas é diferente. Não. Claro, mas é porque o eixo vai sempre existir. Veja só. Pra gente, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão no eixo. Para mineiros e gaúchos, o eixo não é com eles, é o Rio São Paulo.
Mas eu chamo de eixão e eixo. Claro, só que mas se você for para o Rio e São Paulo, o Flamengo acha que o eixo são os grandes de São Paulo. Tá entendendo? Que o eixo é grande. Então, existe sempre o eixo do eixo do eixo. E a ponta da pirâmide acha que não é do eixo. Mas no caso do Atlético, eu entendo completamente. Eu acho que o Atlético Mineiro faz parte do eixo dessa forma, que é o G12. O saudoso G12 ou G11. Mas, enfim, o Atlético está no G11, só para não deixar nenhuma dúvida. Mas eu acho muito justo, que eu vejo isso há muito tempo. O Gaúcho é a mesma coisa. Quando eles falam eixo, ele é uma referência a Rio e São Paulo. É muito curioso isso. Mas quando e existe em relação a gente também, tipo, paraibanos, Alagoas e Portugal chamam Cepeba, que é Ceará, Pernambuco e Bahia. Então, é que eu tô falando, a gente tá falando dos eixos daqui, mas existem eixos daqui para cá também. Então, o torcedor do Atlético Mineiro, quando lembra da existência do Flamengo e do que já passou, que é uma rivalidade interestadual. Aí os caras olham assim, a gente não é do eixo, não. O eixo do mal. Na cabeça dele, naturalmente. Porra, ó, acho que vale só um registro que Bernardo Souto falou. Um princípio de confusão, acabou não tendo mais elementos, não se falou mais durante a transmissão, mas ali no setor do esporte está organizada. Sim, para variar. Mas eu não vou falar exatamente quem começou, quem não começou, nem nada disso e tal. O meu ponto não vai ser esse, não, porque o que foi dito na transmissão é muito pouco para saber a origem e do outro lado. Mas a questão é a seguinte. Tem uma matéria de Itatiaia, da Itatiaia, que é um pouco mais detalhada. Mas o meu ponto é o seguinte: Esporte Atlético Mineiro, na hora que teve esse sorteio, qualquer pessoa, e quando eu digo isso, a polícia sabe, o esporte sabe, porque se a gente sabe, na hora que teve sorteio Esporte Atlético Mineiro, qualquer pessoa que acompanhe um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, o cara sabe. A organizada do esporte é ligada com a organizada do Cruzeiro, e sempre quando tem esse jogo contra o Atlético Mineiro, assim como quando o jogo é contra o Cruzeiro, não acontece nada, é uma paz danada, quando é com o Atlético Mineiro, a própria torcida do esporte é reforçada por gente do Cruzeiro, dessa uniformidade do Cruzeiro. Muita gente fica não era nem esporte. E assim, é o tipo de coisa assim, porra, todo mundo sabe. E é muito difícil controlar, porque a gente fala, é cansativo, porra. Os caras não estão nem aí se o esporte perdeu de 2-0, assim, se estava ganhando. Não, simplesmente não importa. Não importa. Para eles, o fato importante foi o que foi noticiado de Itatiaia, né? Foi uma tentativa de invasão por parte de integrantes. Para pegar uma bandeira, para fazer qualquer coisa desse tipo. Para pegar uma faixa e gerou. Pelo amor de Deus, porra. Assim, acho que pelo menos, aparentemente, Cássio, pelas imagens que chegaram, foi só confusão. Não, mas então, beleza. Mas é porque o esporte está andando no fim da navalha. Para uma coisa que é só uma confusãozinha dessa. Aí, de repente, já vai para a STJD de novo. Pô, os caras não tiram, aí tá fora. Assim, o esporte tá sem gordura nenhuma para queimar nesse assunto. Por isso, deixa eu ver rapidinho, Fred. É por isso que, quando tem esse tipo de coisa, não é para minimizar, não é algo menor, não. É uma coisa assim que, se todo mundo sabe da organizada, não dá nem para o esporte ficar. O esporte não pode torcer, não. O esporte, não sei se posso estar falando, de repente, o esporte, mas a gente fez, tal, realmente posso estar falando sem saber. Todo jogo fora de casa. Cabe o esporte a dizer, essa torcida não pode entrar. O esporte precisava estar, eu pedi, eu avisei para as pessoas trajadas com essa camisa, ela não pode entrar, porque essas bandeiras não podem entrar, porque o esporte não pode ser omisso. Porque esses caras farão merda, é da essência desses caras. É da essência desses caras. A bandeira, parece que... Eles vão para isso. Mas... Então, nesse tipo de situação, essa merda vai acontecer. Cabe ao clube falar, eu pedi para que esse... Por isso que eu estou falando que todo mundo sabia. Hoje, o esporte deveria ter falado, esse jogo de hoje aqui é melhor ficar atento, porque vai ter, como sempre existe, muita atenção, e falando do futuro, muita atenção ao jogo de volta. E na 4 dias antes do jogo, existe da volta, porque na volta é o contrário. Vindo a torcida do Atlético Mineiro, acho que é a loucura, e aí o esporte tem que fazer a frente justamente por causa da ligação com a máfia azul, com essas coisas coligadas. E da galocura com a Inferno Coral. A galocura é tema de uma das músicas da Jovem.
Então, assim como a Jovem pode ter sido encorpada hoje pela Máfia Azul, na volta a Galo Clube pode ser encorpada pela Inferno. Então, a turma está sem atividade. Então, nesse caso, eu acho que cabe ao esporte. Todo jogo fora de casa, meu irmão, todo jogo fora de casa, o esporte deveria fazer um ofício dizendo: não pode, não pode. Primeiro, porque essa torcida está vetada. Me chamou a atenção, não sei se muita gente talvez tenha passado batido, mas só pegar o vídeo do jogo você vai notar. Amazonas Esporte. No segundo tempo, entrou lá a bandeira. Os caras da Jovem está punida até o fim do ano. Aí entraram uns 10 gatos pingados da Jovem lá, meteram a bandeira e tal. Esses caras sabem que estão punidos, pô. Então, assim, o clube diz: esses caras não podem entrar. Não podem entrar. Eles estão. A organizada do esporte está punida até dezembro. Então, cabe ao esporte. Eu sei que não é papel do esporte, mas é só uma questão de se proteger também. De proteger, de falar só, eu pedi para. E ninguém me atendeu, ninguém da Força Pública de Segurança achou que era algo importante. E, tá aí. Então, assim, fica sempre torcendo, porque esses caras, repito, cagam para o resultado do jogo. Uma bandeira 3x3 pintada à mão para esses caras vale um troféu de Copa do Mundo. É muito mais importante do que um golzinho fora de casa num jogo de mata-mata. Porque do mesmo jeito que a polícia controlou, tá? Poderia não ter controlado. E aí cenas de violência já definiriam até o mando de campo do esporte. O esporte está no fio da navalha. O esporte já foi punido. Totalmente. Tem que tentar se preservar. Helder fala aqui que a faixa nem era da Jovem. De fato, hoje a faixa não era da Jovem. Mas é porque acho que como a Jovem não colocou a faixa, o pessoal ia tirar a faixa que estava lá. Mas, enfim. Tá? Perceba que eu comecei a falar, eu disse: eu não vou entrar sobre a origem, porque eu ainda disse assim, eu não tenho informação sobre a origem dessa confusão, de quem colocou, de quem não. O meu ponto, eu disse isso justamente, tem matéria de Tatiá, e eu estava tentando seguir o raciocínio, que era justamente isso. Não era o meu ponto dizer a causa do jogo entre Atlético Mineiro e Sport. Meu ponto era, partindo desse jogo, onde pode algum jogo fora já teve de novo, o meu ponto foi, como já disse, para deixar bem claro, que a direção, independentemente do que aconteceu hoje, deveria, todos os jogos fora de casa, deveria fazer um ofíciozinho avisando, pedindo aqui, recomendamos tal, a parte. Polícia. Volta, posta até para mostrar. Esse grande trabalho, esse grande trabalho será enviado, já que você fez um jogo, será enviado 18 ofícios até o fim do ano. Perfeito. É isso. Agora a gente finaliza de verdade. Tá? Tem mais um superchat de Levi sobre aquela questão do eixo, né? Ele fala para cá o seguinte: o eixo é porque eles nomeiam seus clássicos regionais e se escoram dos seus passados. Exemplo, o Santos tem grande chance de não subir, porém são as viúvas de Pelé. E é como o Cássio falou, né? Cada um tem suas visões, mas eu entendo gaúchos e mineiros se considerarem parte fora do menor eixo. Porque, por exemplo, o que o Grêmio já fez, o que o Atlético já fez, Cruzeiro, Inter, e tem muita gente que vai bater no peso aí que o Botafogo é maior, porque é do Rio. Sobrou pro Botafogo. Não vou falar do Botafogo, não, vou dizer assim, mas assim, o Inter foi campeão mundial já no século XXI, tá? Assim, campeão, ganhou 2 Libertadores, foi campeão mundial no século XXI. E não tem, eu acho que não tem 20% da moral do que clubes muito menores têm em relação a mesas redondas supostamente nacionais. Exatamente. Tipo, não adiantou o clube ser campeão do mundo para alguém falar, bora falar um pouquinho mais? Não, tipo, não falou ali em 2007, aí passou o tempo, passou alguns anos, aí daqui a pouco não é o Internacional campeão mundial não é um grande debate. Não, ninguém perde assim, ninguém perde. Pô, e Borré tá bem. E Ener Valencia presta. Agora. Não, aí eu ia falar do nome do time. Deixa. Só se tem um lá, precisa citar outro. Não.